meus irmãos, eu decidi gravar o estudo que eu fiz ontem, lá na Casa de Conselheiro, porque muitas pessoas não puderam ir e achei que seria um canal, né, importante para a gente partilhar o estudo. É claro que não é a mesma coisa, né, do que apresentar ao vivo, mas então vou passar para vocês os slides que eu fiz e o estudo que eu apresentei lá. Então, começamos aqui. O estudo foi sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando lá a introdução, em que já vimos o objetivo da obra, a autoridade da doutrina, e agora nós estamos vendo as notícias históricas. O que vem ser isso? Kardec fala lá no início que, para bem se compreender algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Então, a gente conhecer alguns termos, algumas seitas que existiam naquele tempo, é importante para a gente poder entender melhor o que os evangelhos querem nos transmitir. Então, nós tivemos semana passada já, dentro dessas notícias históricas, o nosso irmão Leonardo falou sobre os escribas, sobre os essênios e esseus, sobre os fariseus e sobre os nazarenos. Hoje eu vou falar para vocês sobre os portageiros, os publicanos, os saduceus, os samaritanos, sinagogas e terapeutas. Então, quem são os portageiros? Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Então, é aqueles que cobravam pedágio. Quando as pessoas iam entrar na cidade, eles cobravam aquela taxa para a pessoa entrar naquela cidade. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira, quer dizer, a barreira de um local para outro, né? Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. É essa a razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Então, eles não eram bem vistos. Uma porque cobravam impostos e cobravam uma taxa, às vezes, maior do que aquilo que realmente seria o justo. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então, a gente vê aí os judeus que vão ter toda essa repulsa a essa categoria de arrecadadores de impostos, esses portageiros, então, aqueles que ficam nas barreiras, no limiar, né, de uma cidade para outra, cobrando a entrada das pessoas naquela cidade. Vamos ver agora os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos. Muitas vezes eles adquiriam uma grande riqueza, frutos de exações. O que eram exações? Cobrar mais do que é devido, cobrar além daquilo que é justo. Então, eles se enriqueciam muitas vezes cobrando essas taxas além do devido e de lucros escandalosos. Tornou-se um termo pejorativo, designando os agentes pouco escrupulosos de negócios, e não tinham escrúpulos. Eles cobravam o que queriam, cobravam além da taxa, e com isso, cada vez mais eles se tornavam uma classe indesejada entre os judeus.
Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de Malquilate. Nós temos duas classes de publicanos que é importante a gente entender. A primeira classe é formada por homens muito ricos, que venciam o leilão para adquirir o direito de cobrar imposto em determinada região. Então, se fazia um leilão, geralmente eram romanos, pessoas muito ricas, elas cobravam, elas pagavam, né, para ser aqueles cobradores de impostos naquela região. Então, vamos colocar nos dias de hoje, né? Bento Ribeiro, Madureira, ia lá para o leilão. Então, aqueles que tinham muito dinheiro, geralmente os romanos, eles pagavam aquela taxa para poder cobrar. Então, Bento Ribeiro é a taxa toda minha. Fica fazendo parte, né, da minha alçada, eu vou cobrar ali. Ninguém outro pode cobrar. Ou de Madureira, e assim vai. Então, nas regiões de lá, eles faziam isso, geralmente eram romanos, eram pessoas de muito dinheiro para poder pagar, né, no leilão e vencer o leilão, né? Nós temos como exemplo nessa categoria Zaqueu. Zaqueu, lá no Evangelho de Lucas, 19, de 1 a 10, a gente vai ver a passagem onde Jesus se encontra com Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore e diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então, ele era um publicano dessa classe rica, né, dessa primeira classe muito rica. E ele queria ouvir Jesus, e como ele era de baixa estatura, então ele subiu na árvore para poder ouvir Jesus. E a conversa com Jesus, quando Jesus fala para ele, né, da moral, ele se converte. E ele diz que ele vai devolver tudo aquilo que ele roubou. Ele entende que ele roubou o dinheiro das pessoas através de uma cobrança injusta de impostos. Inclusive, ele diz que vai devolver o quádruplo, que era assim, além do que a lei dizia de se devolver quando alguém cometia algum desse tipo de furto. Zaqueu, ele vai se tornar Matias, ele troca de nome, ele tem um papel muito importante ali nos primeiros cristãos. Ele vai se tornar o 13º apóstolo de Jesus. E, através da doutrina espírita, dos escritos, né, das comunicações, a gente fica sabendo que Bezerra de Menezes vem ser a reencarnação última de Zaqueu. E tem muito a ver, né? Bezerra de Menezes é o pai dos pobres, o médico dos pobres, ele morre pobre, ele dava, né, tudo que ele tinha para aquelas pessoas que não podiam comprar remédio. E então a gente vê aí um resgate, né, até essa última encarnação dele aqui na Terra, né, como Bezerra, devolvendo, né, às pessoas tudo aquilo que ele pode ter um dia furtado. A segunda categoria de publicanos é aqueles subalternos da primeira classe, dessa primeira classe. Porque essa primeira classe, dos que ganhavam o leilão para cobrar os impostos, eles não iam lá sentar para cobrar os impostos, não. Eles eram donos de tudo e eles pagavam, então, a quê? A esses trabalhadores contratados para fazer a cobrança propriamente dita, as pessoas sentar lá na mesinha e ficar cobrando. Geralmente, aí, esses eram os judeus. Então, é o judeu explorando o judeu. A gente vê aqui, como exemplo, a figura de Mateus, evangelista, onde também Jesus se encontra com Mateus, né? E Mateus vem a ser um seguidor do Cristo, um apóstolo do Cristo. Então, a gente vê que essa classe de publicanos tem, dentro dos evangelhos, esse caráter de ouvir, né, dentro dessas duas passagens, de ouvir a Jesus. Jesus
conversa com eles, toca o coração deles e eles se convertem. Jesus é criticado por falar com o publicano, por entrar na casa de um publicano, mas Jesus veio para todos. Essa é a grande mensagem, que não há nenhuma classe que possa ser excluída e que possa ser não aceita dentro daquilo que a doutrina do Mestre vem falar e quer a conversão de todos, né? Os publicanos, então, eles de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram essas várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei, né, a atitude deles. Judá, o gaulonita, esteve à frente de um partido poderoso que tinha por princípio não pagamento do imposto. A revolta foi tão grande, né, era tão grande que existia, né, isso as palavras de Kardec, nos estudos de Kardec, lá no início, né, na introdução do Evangelho, ele coloca isso, né, que existiu esse partido que pregava o não cumprimento do pagamento de impostos. Então, aí a gente já vê assim uma hostilidade, né, uma guerrilha entre os judeus em relação aos publicanos. Os judeus, pois, abominavam os publicanos, tinham total aversão aos publicanos de todas as categorias, assim como reprovavam os que com eles mantinham qualquer tipo de relação. Por isso, a crítica toda a Jesus, quando Jesus se aproxima dos publicanos. Vamos ver agora a classe dos saduceus, uma classe alta da Judéia. Essa seita judia, né, dos saduceus, que se formou por volta do ano 248 a.C., olha quantos anos antes, né, 248 a.C., já existia os saduceus. Esse nome veio de Sadoc, que foi o seu fundador. Era uma seita pouco numerosa, em termos de números, né? Poucas pessoas, mas com personagens importantes e ricos, geralmente membros do Sinédrio. Tornaram-se um partido político em oposição constante aos fariseus. A gente viu na semana passada os fariseus, aqueles doutores da lei, cegos no cumprimento da lei de Moisés, né? E aqui os saduceus, que vão ser um partido que vão contra os fariseus. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Eles só se valiam das recompensas temporais, da satisfação dos sentidos físicos, como objetivo essencial da vida. Atinham-se ao texto da lei antiga, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros, né, considerados os 5 primeiros livros de Moisés, não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer, só a observância pura e simples da lei. Eram os materialistas, os deístas, os sensualistas daquela época. Esses eram os saduceus. E eles, justamente por não acreditarem em vida após morte e em ressurreição, e Jesus, que pregava um reino que não é deste mundo, de um reino que virá, né, de uma vida espiritual perpétua, perene, eles, não acreditando nisso, eles viviam querendo pegar Jesus, né, na mentira, vamos dizer, né? Pegar Jesus de qualquer jeito. Então, eles ficam ali atiçando, né, Jesus, principalmente com escrituras, porque com a lei de Moisés, com o cumprimento da lei. Eles eram os aristocratas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os membros dos sinédrios. Anás e Caifás eram saduceus. E aí, um dia, eles, com Jesus, eles tentaram deixar Jesus perplexo com a história da mulher que teve 7 maridos. Está lá em Lucas,
capítulo 20, 27 a 40. Essa passagem, eles dizem que a mulher ficou viúva e, pela lei de Moisés, quando ela ficava viúva, ela deveria se casar com o irmão, né, do marido que morreu. Isso é o que a lei de Moisés dizia. Então, ela se casou. Aí, esse irmão também morreu. Então, ela se casou com o terceiro. Esse também morreu, se casou com o quarto, e assim foi, até que ela casou com o sétimo marido e ele morreu. E aí eles dizem para Jesus, lá na ressurreição sua, ela teve 7 maridos, e agora? Qual é o marido dela quando ela ressuscitar? Eles têm uma visão materialista, eles têm uma visão temporal, que não é aquela do que Jesus falava. Então, Jesus ali, ele vem explicar para eles que após o desencarne, não vai existir mais essa relação como aqui na Terra, de marido e mulher, de casamento como tal. Existe afinidade entre espíritos. E era difícil para eles entenderem isso. E aí, Jesus fala que Deus, né, que o Pai, ele se reporta ao episódio da sarça, quando Deus diz, eu sou, não eu fui, mas eu sou sempre, no presente, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele diz, Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, ou seja, o Espírito é sempre vivo. Deixa esse corpo, mas está sempre vivo. E ali eles não sabiam mais o que dizer para Jesus ou como sair dessa, porque eles não conseguiam entender essa espiritualidade, essa vida pós-morte. E Jesus, ele usa aqui dessa passagem, que é uma passagem a Moisés, quando Deus se manifesta através da sarça, dizendo, eu sou, no presente, o Deus dos antepassados, que não morreram, que estão sempre vivos. Por quê? Porque para os saduceus é importante falar de coisas das escrituras dentro do Pentateuco bíblico. E aí não tiveram por onde sair, porque Jesus não usou outras histórias, mas estava ali na Bíblia do que os saduceus acreditavam. E é desta maneira que Jesus atinge, né, essa classe de uma maneira tão amorosa, tentando explicar a eles o que é, né, a vida pós-morte. Vamos ver agora os samaritanos. Vamos entender a origem deste povo samaritano, como se deu a chegada ao tempo de Jesus deste povo samaritano. A gente precisa aqui se reportar um pouco na história. Lá nas 12 tribos de Israel, fruto dos 12 filhos de Jacó. Então, aqui a gente vê que as tribos de Aser, Naftali, Manassés, Zebulon, Efraim, Gade, Dan, Judá, Benjamim. As 12 tribos de Israel se reuniam aqui nessa região, ao longo, né, tem aqui o Mar Morto, do Rio Jordão. Eles se colocaram aqui, vindo lá debaixo do Egito, na terra prometida, a terra de Canaã. Eles se estabelecem aqui em 12 tribos, os descendentes de Jacó. Eles nunca tiveram uma relação muito boa, eles sempre, né, se bicaram, mas eles mantiveram durante um bom tempo uma certa unidade. Então, para entender os samaritanos, a gente tem que entender o cisma, ou seja, a divisão dessas 12 tribos de Judá. Essas tribos, elas teriam sido unificadas pelo rei Saul, Davi e Salomão. Salomão, inclusive, constrói o grande templo de Jerusalém, que está aqui, ó. Então, até Salomão, eles conseguiram manter essas tribos mais ou menos unificadas.
Depois da morte de Salomão, não deu mais jeito. Essas 12 tribos, elas se dividem em dois grandes reinos. O reino de Israel, ao norte, formado por 10 tribos, e o reino do sul, formado por 2 tribos. O reino de Israel tem, então, por capital a Samaria. O reino de Judá, ao sul, formado por 2 tribos, de Benjamim e Judá, tem por capital Jerusalém. Então, aqui a gente vê a origem da Samaria. Quando ocorre essa divisão, a Samaria se torna a capital do reino do norte de Israel. E aí a cisão aqui desses dois reinos já fica bem forte, né? Então, os samaritanos vêm daqueles nascidos na Samaria. A Samaria é uma região, então, destruída e reconstruída várias vezes, até que o Herodes, o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Para não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, eles construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas, né, na parte do norte, para não ter que vir para o Reino do Sul, por essa rivalidade. Eles somente admitiam o Pentateuco, os 5 primeiros livros também de Moisés, que continham a lei, né, de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Para os judeus, eles eram heréticos e, portanto, deveriam ser desprezados, anematizados, né, um anátema, vai para fora, e perseguidos. Eram os protestantes desse tempo. Os judeus os viam como aqueles que protestavam contra a sua religião e detestavam os samaritanos, como os samaritanos também detestavam os judeus. Nos tempos de Jesus, veja como é que fica esse mapa. Os dois reinos aqui, né, em vermelho, do norte e do sul, aqui já dividindo, a gente vai ver a Samaria fica aqui no meio, a gente tem a Galileia lá em cima e a Judéia aqui embaixo. Jerusalém fica aqui na Judéia. Lá em cima, olha, Nazaré, de onde veio Jesus, né, onde Jesus morava, Canaã, Cafarnaum, eles andavam muito aqui na Judéia, na Galileia. E para vir para a Judéia, eles obrigatoriamente tinham o quê? Que passar por dentro do território dos samaritanos. Eles tinham que passar aqui na Samaria. Então, vejam bem, os galileus, quando vinham, né, passando pela Samaria, vindo para a Judéia, descendo fisicamente, a Sônia Formiga falou uma coisa na Noite de Conselheiro que eu achei muitíssimo interessante. Descendo na forma física, descendo de vibração. Isso tem muita coerência, porque, vejam bem, você entra num território hostil, um território que você não gosta daquelas pessoas, as pessoas não gostam de você. É uma caminhada muito grande. Eles geralmente dormiam à noite, onde estavam, depois continuavam o caminho de manhã, era tudo muito escuro. E ficar na Samaria era muito complicado, né? Porque você ficar em território inimigo, onde você poderia ser assaltado, né, ser pego, né, naquelas estradas, era complicado, porque a rixa era muito grande. Então, lógico que nesse momento você desce de vibração, porque você cultiva sentimentos de ódio, de rancor, né, de hostilidade. Então, achei muito interessante isso, né,
descendo fisicamente da Galileia para a Judéia, descendo de vibração. Então, a gente vê Jesus colocando em várias passagens do Evangelho essa figura do samaritano, que era tido pelos judeus, ele estava falando para os judeus aqui, então ele tinha que falar uma linguagem onde eles entendessem que os samaritanos eram irmãos, que essa rixa não tinha mais sentido, que o reino de Deus é para todos, que a palavra de Deus, o amor de Deus é para todos. Então, a gente vê, eu trago aqui 3 passagens, né? Jesus, ele pede água à samaritana, o encontro de Jesus com a samaritana, que coisa linda. Quando a samaritana diz para ele, você é judeu e me pede água, que sou samaritana? Eu não sou digna, né, de que o mestre Jesus me peça água. E ele mostra que não, ele veio para todos, ela é digna sim. Ela é mulher e ela é samaritana. E ela não é discriminada por Jesus. A parábola do bom samaritano, na noite conselheiro, eu acho que a Sônia Formiga falou tudo o que se poderia dizer da parábola, né? De quando a gente percebe quem é o nosso próximo, e que o nosso próximo é aquele que mais necessita, é aquele que está à frente, não importa quem ele seja. E Jesus coloca essa parábola justamente por um escriba que está ali perguntando, né, para ele o que, né, quem é o meu próximo, e achando que ele já faz tudo, ele já cumpre tudo. O que mais que falta? E aí Jesus mostra, não, falta sim, falta porque você ainda não vê o samaritano, não consegue nem falar o nome do samaritano, que é teu irmão. Na cura dos 10 leprosos, que somente um volta para agradecer a Jesus pela cura, ele diz que esse um é samaritano. Então, Jesus quer dar aí essa lição de que o evangelho é para todos. E que nós devemos amar não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. E que devemos sempre buscar essa reconciliação. É aqui e agora, é o momento da gente se reconciliar. Então, essa é a mensagem, né, desse povo samaritano com Jesus. Agora vamos ver o termo sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. O que eram as sinagogas? Bom, havia um único templo na Judéia, o de Salomão, que foi construído em Jerusalém, né? Foram 300 mil homens, não sei quantos anos, para construir aquele grande templo de Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos lá iam em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. Então, o templo de Salomão era o grande templo e onde existiam locais dentro do templo que nem todos podiam ter acesso. Locais onde as mulheres não podiam entrar, locais onde só o sumo sacerdote podia entrar. Então, esse grande templo não era um local para todos. Existia dentro do templo, né, locais onde só aqueles da cúpula, vamos dizer, poderia entrar. E só existia esse único templo em toda a Judéia. As outras cidades não possuíam templos. Não é como hoje que a gente tem uma igreja em cada esquina, né? Então, não tinha. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas o que eles tinham, então? As sinagogas. Que eles, então, construíram esses edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas, sob a chefia geralmente dos anciãos, dos escribas, dos doutores da lei. Então, nessas sinagogas, também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações, de comentários, atividades das quais aí qualquer pessoa podia participar.
Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Não era reconhecido, apesar que ele, justamente pela sua desenvoltura, pela sua maneira e pela esse pregar várias vezes, né, diz os evangelhos que Jesus pregava nas sinagogas, ele acaba até sendo chamado e reconhecido por alguns como rabi, como Rabone, como mestre. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Então, a sinagoga, vamos dizer, seriam aqueles edifícios, aqueles locais dos mais pobres, né? dos que se reuniam no dia a dia, né? E o grande templo estava lá em Jerusalém. Vamos ver agora o último termo, que é os terapeutas. Do grego terapeutai, formado de terapeutin, servir, cuidar. Isto é, os servidores de Deus, os curadores. Eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, ou seja, eles viviam na mesma época do Cristo. Estabelecidos principalmente lá no Egito, em Alexandria. Eles tinham muita relação com os essênios, cujos princípios eles adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, eles só se alimentavam daquilo que era necessário. Geralmente frutas, verduras, não eram carnívoros, não suportavam, né, o comer carne ou matar animais para ser comidos. Eles também eram celibatários, votados à contemplação e, vivendo vida sólida, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eles não aceitavam como também outros judeus, né, aquele domínio romano, toda aquela opressão romana em cima dos judeus. Só que eles não foram para a luta armada, eles preferiram se refugiar, né, nesses locais e praticar uma vida serena, uma vida de camponês, uma vida agrícola, onde, através das ervas, eles ajudavam nas curas das doenças e viviam a vida deles, sectários, quer dizer, saindo fora daquele convívio da multidão e desses movimentos violentos. Eram pessoas da paz. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. No primeiro encontro sobre essa parte das notícias, né, aqui da introdução, o Leonardo colocou uma coisa muito importante para a gente. Primeiro, em relação a Sírios, né, que é uma outra, né, constelação onde alguns espíritos vieram, né, diz. A gente sabe muito de Maria, né, de Nazaré, que teria vindo de Sírios, esse espírito, para ajudar nessa missão de Jesus. E ele colocou não só Maria, mas José, Zacarias, Isabel, muitas outras pessoas também vieram de Sírios. Isso tudo pela espiritualidade já formando essa egrégora que viria ajudar nessa grande missão do Mestre Jesus. Provavelmente, algum desses terapeutas também vieram de Sírios. Eram espíritos já com essa evolução e com essa capacidade de amar.
e aí também os essênios. Por outro lado, a gente vê na palavra de Haroldo Dutra, que dizendo que provavelmente os saduceus, os fariseus, eram os exilados de Capela, aquelas pessoas, né, aqueles espíritos que tinham uma inteligência fugaz, homens inteligentíssimos, mas que ao mesmo tempo tinham uma moral baixa, como os cobradores de impostos também. Então, Jesus se relaciona com essas pessoas, e é interessante isso, num grupo que vem de espíritos de outros planetas para ajudá-lo, com uma espiritualidade avançada, e outros que vêm para serem resgatados. E Jesus mesmo permite que os exilados de Capela venham para cá para que possam ter contato, né, com essa mensagem maravilhosa do Cristo e possam ser resgatados. É interessante isso que a doutrina espírita nos traz, né, através de tantos médios, tantas psicografias, tantos livros, nos colocando essa reflexão, que é muito interessante. Isso aqui está nessa parte dos terapeutas, são palavras de Kardec, né, da pesquisa de Kardec, e eu trago aqui ainda, aqui já numa visão histórica, né, de Jean Yves, do livro A Arte de Cuidar, ele fala desses terapeutas dizendo que eles tinham um modo de vida sóbrio, centrado no estudo das escrituras e nos livros da natureza, do corpo e do coração. Eles viam as doenças orgânicas como consequências dos desequilíbrios da alma. A ira, o ódio, a inveja, a cobiça, as fobias, a tristeza, a desorientação do desejo, o apego ao prazer e a inconformação e a ignorância, entre outras coisas, eram tidas como a origem das doenças em geral, procurando se orientar o comportamento, tendo em vista a manutenção da saúde integral do corpo e da alma. Vejam como ele já tem uma visão de que quando a gente tem uma vibração baixa, quando a gente não consegue amar, quando a gente cultiva esses sentimentos de baixa vibração, a gente acaba atingindo a nossa saúde do corpo. E eles acreditavam que nós podemos mudar. Então, o que é interessante a gente ressaltar aqui é o seguinte, que por essa maneira como eles viam e por parecer aqui espíritos já com uma certa evolução, em contraposição aos outros judeus que estavam ali sempre retrucando e combatendo Jesus, existe, entre muitos historiadores e algumas pessoas, uma teoria de que Jesus teria sido essênio, teria sido terapeuta, teria sido um filiado dessas seitas. Porém, isso não tem comprovação. Todas as colocações nesse sentido são especulações e não tem nada comprobatório de que Jesus tenha sido essênio, tenha sido terapeuta. Que ele tenha visitado, que ele tenha conhecido, acredito que provavelmente sim. Porém, não podemos entender que Jesus precisasse aprender com os essênios aquilo que ele iria pregar, ou que seja, o que a doutrina do Cristo, do Mestre, tenha sido uma doutrina de base essênica ou dos terapeutas. Por quê? Porque Jesus era um espírito, segundo o livro dos espíritos mesmo, o espírito mais perfeito que pisou nessa terra. Jesus não precisava, então, de que ninguém deste mundo ensinasse a ele o que ele deveria pregar. Ele já veio com esta missão. E ele veio para todos. Ele veio para ser o mestre
de uma colocação de uma doutrina que é universal e que é para todos, que não é só para essênio, que não é só para terapeuta, que não é só para saduceu, que não é só para cobrador de impostos. Jesus mostra que o reino de Deus é para todos aqueles que querem de verdade viver o amor a Deus, o amor ao próximo, que deve começar no amor por si mesmo. Porque se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, a gente não vai conseguir ajudar e amar ninguém. Bem, meus queridos, esse foi então o estudo que eu coloquei ontem, né? Fiz ontem lá na casa de conselheiro, e que está aqui para vocês, né? Como um sentido de partilha do que eu coloquei lá, e que espero poder ter ajudado a alguns ou a muitos. Então vamos terminar, né, permitindo uma pequena oração e agradecimento. Pai de infinita bondade, te agradecemos por todos os ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazer, por toda essa pesquisa do nosso codificador, trazendo nessa introdução do Evangelho todos esses conceitos, todos esses esclarecimentos para que possamos entender melhor as palavras, a mensagem do Mestre Jesus. Ajudai-nos, ó Pai, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que estudamos, que possamos amar ao nosso próximo sem distinção, sem ver nos inimigos aqueles que não podemos amar, mas que possamos nos reconciliar, que possamos ver essa grande família, esse grande planeta, como a oportunidade de crescermos, a oportunidade de evoluirmos. Assim nos colocamos em suas mãos. Fazei em nós e através de nós aquilo que é da tua vontade. Mãe Maria, cubra-nos com seu manto sagrado, protegei-nos a cada instante, em cada missão, em cada prova, em cada expiação, agora e sempre. E assim, ó Pai, te damos juntos o nosso graças a Deus. Grande beijo a todos, espero ter ajudado um pouco. Amém.